Audiobook Seja Legal Consigo, Capítulo 3. O Perdão Extravagante. Se você leu e refletiu sobre o que viu até aqui, vai ficar fácil assimilar esse capítulo. Até este momento, três coisas essenciais devem estar claras. 1. Quem descobre que já recebeu muito perdão, vai parando de jogar contra si naturalmente. 2. O fundamento disso é permanecer mergulhando nesse oceano de amor que é a obra reconciliadora da cruz. Acredite, nas loucuras da vida é facinho esquecer. 3. Só tem perdão quem erra, muito perdão quem erra ainda mais. Eu, você, todos erramos muito, mais até do que conseguimos entender ou aceitar. Agora que você sabe quão profunda, interior, imparcial e rigorosa é a interpretação de Deus do que é pecado, e também já entendeu que a pessoa que falha em uma coisa se torna culpada de todas por ser fruto da mesma raiz, Adão, vamos exercitar nossa imaginação. Estou escrevendo esse capítulo há 2 dias do meu aniversário de 29 anos. Considerando que o ano tem, geralmente, 365 dias, estou, em média, há 10.585 dias vivendo e errando nesse planetão azul. Erros não intencionais e erros que eu nem sei que cometi também contam, viu? Na lupa de Deus, nada passa batido. E se a gente colocar na conta também todos os anos lindos que estão vindo pela frente? Meu Deus, acho que só a minha vida errante seria suficiente para ocupar todas as 3 horas de trevas que cobriram Jesus e o planeta Terra na cruz. Isso é uma apologia ao erro? De maneira nenhuma. Como vimos, é apenas a realidade que nem todo mundo quer admitir. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Lucas 18, 26 e 27. Grande parte das pessoas que creem em Jesus Cristo hoje, muito por fruto da herança romana medieval, acredita que só somos perdoados quando pedimos perdão para Deus. Eu passei muito tempo entendendo assim, e humanamente falando, fez muito sentido para mim. Só tem um pequeno detalhe: eu não sou Deus. Quando pensamos assim, sutilmente tiramos o amor, a misericórdia e o favor imerecido de Cristo e fazemos tudo ser sobre nós de novo. A gente ama isso, né? A igreja romana medieval precisava desse ensino. Isso era mercado. Perdão à prestação via sacerdócio era a certeza de grande faturamento. Hoje temos o acesso à informação que a grande maioria da população daquele tempo não tinha. Faz sentido continuar com as mesmas ideias? Deus não precisa do seu pedido de perdão para te perdoar, amar e favorecer. O próprio Jesus revela isso claramente quando clama pelas pessoas que não pareciam nem um pouco arrependidas por lhe condenar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Gosto da versão King James dessa passagem. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Apesar de tudo, de todo desprezo, injustiça, humilhação, apesar de nenhum pedido de perdão, ele perdoou. Como já vimos aqui, Deus sempre age primeiro, não o contrário. No primeiro grande erro que o homem cometeu lá no Éden, Adão e Eva não pediram por salvação. Deus, mesmo diante da desobediência e do desinteresse humano, foi quem prometeu e providenciou o Messias que redimiria toda a humanidade. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto
este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Gênesis 3,15. Note que Deus não depende de nossas palavras para conhecer nossas necessidades mais profundas. Ele é Deus, pessoal. Como bem colocou Paulo, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Efésios 3:20. Na mesma carta aos Efésios também escreveu: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Perceba, é sempre de acordo com o seu poder, segundo a riqueza da sua graça, não de acordo com a nossa confissão ou dependente de qualquer ação humana. Algumas perguntas podem surgir agora. Na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, pedimos perdão. E aí? Jesus também ensinou que se não perdoarmos o próximo, não seremos perdoados. Como você explica isso? Lá em 1 João 1,9, diz que se confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoará. O que você me diz? Vamos lá. A resposta para as duas primeiras perguntas está no capítulo 1 deste livro, mas vou resumir aqui para facilitar. Jesus falou essas coisas debaixo da velha aliança e, usando textos bíblicos da nova aliança, descobrimos que a ordem mudou. Deus nos perdoou primeiro em Cristo. Responderei a terceira, primeiro, de maneira racional. É incrível como temos uma predisposição em aceitar aquilo que nos condena rapidamente e rejeitar aquilo que nos ajuda também rapidamente. Como assim? Você pode mostrar para uma pessoa um número considerável de passagens bíblicas mostrando a salvação pela graça e a completa redenção em Jesus. Mas, se em toda a nova aliança alguém encontrar apenas um versículo que diga que você deve confessar pecados para ser perdoado, como é o caso, vira verdade absoluta. Percebe? Se eu chegar e disser a uma pessoa que ela vai ganhar milhões na loteria, ela desconfia. Se eu disser que ela vai sofrer um acidente gravíssimo, ela acredita e fica amedrontada. Consegue notar nossa natureza pessimista aí? Deus quer mudar a nossa mentalidade para melhor, e esse livro é mais uma ferramenta para isso. Quanto ao texto de João, existe um princípio bíblico maravilhoso que podemos aplicar ao estudo das Escrituras. Encontrar algo confirmado por duas ou três testemunhas. Sobre confissão de pecados, dentro da nova aliança, temos apenas esse único texto em 1 João defendendo isso com tanta clareza. Estaria João ensinando algo diferente de Paulo, Pedro e os outros? De maneira nenhuma. O que precisamos entender é a razão para João deixar esses argumentos, e uma forma excelente de se descobrir isso é entendendo o contexto dessa passagem. De quem, para quem, em que época, em qual cenário, o que está escrito antes e depois do texto. Enfim, como é muito dito por aí, texto fora de contexto vira pretexto. Se você quiser um estudo mais aprofundado sobre o contexto histórico dessa passagem, tem um vídeo com o título Anticristo e Marca da Besta, Mitos e Verdades, parte 1 de 3, no meu site e em meu canal no YouTube. Apesar de estar falando mais especificamente sobre Apocalipse, nele explico cuidadosamente a doutrina que João estava tentando combater com essas passagens, o gnosticismo cristão. A explicação começa a partir dos 14 minutos do vídeo. Só para fechar o raciocínio e trazer ainda mais luz a respeito das palavras escritas por João, duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a palavra confessar aqui, na língua grega, predominante no Novo Testamento, é homologeu, que significa literalmente falar a mesma coisa. É como se João estivesse falando sobre concordar a respeito de algo.
exatamente como fizemos aqui há pouco, concordando que ninguém é justo e merecedor por si. Capítulo 2. Em segundo lugar, poucas linhas antes desse verso e logo no início do capítulo 2, João afirma as mesmas coisas que Paulo, Pedro, Tiago e o próprio Senhor Jesus. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. 1 João 1,7. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, 1, 2. O apóstolo João não estava louco, minha gente. No verso 9, falou de um outro grupo de pessoas que vocês entenderão melhor assistindo o vídeo que recomendei. Detalhe interessante: viver na luz não significa viver perfeitamente, sem cometer erro algum. Perceba que João afirma que, se você está vivendo na luz, o sangue de Jesus te limpa de todo o pecado. Ora, se na luz o sangue purifica, é porque na luz a gente também erra, correto? Seria necessário limpar alguém que não se sujou? Ah, e é de todo o pecado, viu? Sem distinção alguma, sem níveis diferentes de gravidade, como discutimos no capítulo 2. Simplesmente não há escândalo para Deus. Em Cristo, somos limpos até mesmo das coisas mais sujas que nossas mentes possam imaginar. Quero fechar esse capítulo da mesma forma que o iniciei, com um cálculo. O autor aos Hebreus diz em claro, alto e bom som, para quem quiser ouvir, que a oferta de Jesus foi feita de uma vez por todas. Uma vez por todas. Para mim, ele foi claríssimo e faz sentido. Jesus morreu há 2000 anos, mais ou menos. Eu nasci em 1988. Só isso aí dá mais ou menos 1988 anos de diferença. Nossa, como eu sou bom de matemática. Ou seja, eu vim no futuro do sacrifício de Jesus. Bem no futuro. Isso significa que não faz o menor sentido ele ter morrido para pagar os meus pecados parcialmente. Não, Marcinho, até 13 de abril de 2011 está tudo certo. Daí em diante, perdão só com confissão. Analisando friamente, não parece esquisito? Perceba, não somos nós, nem Paulo, Pedro, João e até mesmo Jesus que precisamos justificar o perdão eterno. Vimos algumas de várias passagens que apontam claramente para isso. Os pregadores do perdão pela metade é que precisam se justificar, consistentemente, sem ficar forçando textos. O ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, disse: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Não parece que isso, de tantas formas, faz sentido? Da Idade Média até aqui, tenho a impressão de que precisamos passar a maior parte do tempo provando uma verdade a respeito de Cristo, porque a mentira já virou convicção. Será que é porque foi dita várias vezes ao longo de muitos séculos? Dica: as Escrituras não só recomendam, como também elogiam aqueles que, baseados na palavra, põem líderes espirituais à prova, julgam as profecias e não aceitam qualquer coisa que lhe digam, independentemente de quem diga. Submissão cega não é submissão, é manipulação. Posso te contar? Você é muito perdoado. Você é muito perdoada. Estado constante, estado permanente, passado,
presente e futuro. Dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Hebreus 10, 17. O maior desafio, segundo a graça, não é se ver positivamente quando você acha que está vivendo corretamente. É você perceber em si a abundância de justiça, amor e perdão de Cristo quando isso não faz o menor sentido para você. Por que estamos dedicando tanto tempo das nossas vidas recordando aquilo que Deus esqueceu? Ele não quer que você faça uma recordação de pecados, frustrações e incapacidades. Deus quer que você faça uma recordação de misericórdia. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Troque a culpa pela ceia. Se quiser ainda mais esclarecimento a respeito do perdão eterno e da confissão, assista meu vídeo no YouTube ou leia esse artigo em meu site. Confessar pecados não me ajudou. Resumo: somos mais errantes do que imaginamos. Logo, temos mais perdão do que podemos acreditar. Nosso perdão vem única e exclusivamente da obra de Cristo na cruz, não de nossas confissões ou qualquer outra obra humana. Todos os nossos pecados foram perdoados, inclusive os que ainda iremos cometer. Deus não nos quer com consciência de culpa, mas da justificação gratuita dada por Ele na cruz.